Bom dia, senhoras e senhores. Daremos início à audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais no terceiro quadrimestre de 2023, com o intuito de atender ao dispositivo do parágrafo 4º, inciso 9º, da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido aqui o querido secretário de Fazenda, senhor Eduardo Oliveira, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Bom dia, secretário, vereador Anderson Campos, vereador Paulinho. Tá? Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de poder realizar a audiência pública nessa Casa Legislativa, agradecer pela disposição do espaço, que é esse ato que é de extrema importância, e como bem disse o vereador, no caso, ele é entendimento ao que estabelece o artigo 9, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Civil. Okay? Nós trouxemos aqui na tela informações sobre o último quadrimestre, o fim do exercício de 2023, né? Vocês vão verificar aí também alguns comparativos em relação ao ano de 2022, para poder identificar, no caso, uma evolução, uma retração, que seja nesse comparativo. Tá? Pessoal, só para ficar de repente mais claro para a leitura de todos, a apresentação, já citada aqui inicialmente, a gente fala que a audiência pública atende que dispõe do artigo 9, parágrafo 4 da Lei de Responsabilidade Civil. Citamos aí o texto, né? Parágrafo 4, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, vocês estão atendendo aí no caso esse último mês de fevereiro, ministros ou secretário de Estado de Fazenda demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e a trajetória da dívida, em audiência pública na Comissão Referente ao parágrafo 1º do artigo 6 da Constituição Federal, ou conjunta com as comissões temáticas de Congresso Nacional equivalentes nas casas legislativas, estaduais e municipais. Deixa eu só fazer uma adendo aqui, pessoal, rapidinho. Eu falo um pouquinho rápido. Se tiver acelerado, pode pedir que eu segure um pouco, tá? Bom, será também apresentado sempre que possível a execução do mesmo período do exercício anterior ao que está sob análise, possibilitando a melhor comparação dos dados, devendo ser destacado que ao longo desta exposição buscamos oferecer elementos para a melhor compreensão dos dados contidos no relatório resumidos de execução orçamentária, o REL, e nos relatórios de gestão fiscal, o RGF. Esses devidamente encaminhados para o Tribunal de Contas do Estado de Janeiro. Então, pessoal, é importante citar aqui que essas informações que vão ser transmitidas a seguir, nas slides seguintes, elas são informações já disponibilizadas, já encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado, tá? São informações já consolidadas e que de acesso público a todos, inclusive, ok? Vamos entrar inicialmente aqui na parte de receitas. Tá? A gente poder passar aqui a arrecadação, basicamente, do exercício em relação ao município. Conceito básico, tá? De alguns itens que vocês vão verificar na história a seguir. Tá? Um conceito de receita pública, por exemplo, é o conjunto de recursos que o Estado e outras pessoas de direito público oferem de diversas fontes com vista a fazer frente às despesas decorrentes do cumprimento de suas funções. Toda a arrecadação de renda autorizadas pela Constituição Federal, leis e títulos creditórios da Fazenda Pública. A principal da classificação da receita pública é econômica, que se divide a receita corrente de capital. Receitas correntes, receitas que apenas aumentam o patrimônio não duradouro do Estado, isto é, se esgotam dentro do período anual. São os casos, por exemplo, das receitas de impostos, se extinguindo do recurso da execução orçamentária, e depois isso ser elaborado todos os anos. No caso da LOA, vocês aqui na Câmara, que logicamente analisam e aprovam normalmente. Complementos tributárias, patrimoniais, industriais e de outras naturezas semelhantes, bem como as provenientes de transferências correntes. Receitas de capital são as receitas que alteram o patrimônio duradouro do Estado, como, por exemplo, aquelas provenientes da observância de um período ou do produto de um empréstimo contraído pelo Estado a longo prazo. Compreendem, assim, a constituição de dívidas, a conversão em espécie de bens, direitos, reservas, bem como as transferências de capital. Esses conceitos, tá, só para ficar claro aqui, foi retirado no site, no caso da Transparência Pública do Governo Federal. Ok? Agora, pessoal, a gente tem indicado o balanço das receitas arrecadadas. Agora é a parte que interessa, mas parte dos números, né? Nós temos ali, vocês vão verificar em negrito, basicamente,
é a soma de todos os itens inferiores. Receita corrente, por exemplo, você tem a soma do item 1.1 ao 1.6. E como eu falei anteriormente, nós temos aí um comparativo em relação ao terceiro quadrimestre de 22, final do exercício de 22 e o final do exercício de 23. E a gente consegue identificar, por exemplo, ali uma variação na receita corrente de 5,55%, ou seja, no caso, a gente teve uma receita em 2023 maior do que no ano de 2022. Tá? Temos ali receitas tributárias, as contribuições, a patrimonial, serviços, transferências correntes e outras receitas, correspondentes a receitas correntes. Tá? E ali, no caso, repetindo a variação na última coluna sobre cada linha, sobre cada rúbrica. Ok? Depois temos ali a receita de capital, uma variação também entre os dois exercícios de 9,22%, sendo arrecadado 3.844 em 22 e 4.198 em 23. Tá? Operações de crédito, vocês verificam ali que são valores zerados. O município, no caso, ele não obteve nenhum desses exercícios, nenhum valor ativo de operação de crédito, vamos considerar como se fossem empréstimos, né? Então o município não tem essa obrigatoriedade, não trouxe recurso e também não tem obrigação de pagamento, logicamente. Tem ali valores referentes a transferências da União, tá? Em 2022, no caso, a União teve esse 3,44 e em 2023, 4,98. Tem um subtotal inicial ali, 452 em 2022, 437 em 2023, uma elevação de 5,58. E aí o que se repete, assim, um percentual até mais elevado, nas receitas intra-orçamentárias, arredondando ali em 2022, 60 milhões, e em 2023, 67.644. No total, nos dois exercícios, que é a última linha ali, a gente identifica o item 1, 2 e 3 somatório, são 512 milhões no investimento de 22 e em 2023, 545 milhões. Então, assim, teve um aumento de 6,51% entre 22 e 23 em relação às receitas arrecadadas. Ok? Aqui, só para ilustrar um pouco melhor, tá? A gente faz uma apresentação com gráficos. E como a gente tem no caso duas fontes que são valores elevados, você acaba tendo um destaque, que é o primeiro receita corrente, no caso, né? Onde se centraliza todos aqueles itens que eu citei anteriormente. Tá? A receita de capital está bem baixinha ali, porque de fato, dentro desse universo ali, de mais de 500 milhões na totalizador, ela acaba ficando escondida ali, que é o item 2. Tem as receitas intraorçamentais, o item 3, identificamos ali na penúltima linha daquela tabela anterior, da planilha anterior, e o totalizador mostrando aquele 6 pontos alguma coisa, né, que foi entre 22 e 23, né, as duas últimas curvas. Sendo a coluna azul 22, sempre, e a coluna laranja 23. Receitas tributárias, pessoal, vamos lá. Essas são aqui talvez as pessoas que conversam mais, com mais ciência, tá? Na primeira linha ali nós temos a arrecadação com o IPTU, né? Aquele carnezinho que chega todo início de ano na casa aí dos munícipes, dos contribuintes. Tá? Nossa amiga Eliana, responsável pela arrecadação, se a gente tiver alguma coisa a reclamar, o IPTU é com ela. Tá? Nós temos aqui, em 2022, no caso, tivemos uma arrecadação de 22.726.000 com o IPTU. Tá? E em 2023, uma elevação pequena, 0,22%, a 22.755.000. Depois temos o imposto de renda retido na fonte, tá? Arredondando aí, no caso, o terceiro quadrimestre, fechamento de 22, em 12 milhões de reais, e em 2023, 13.925, com uma elevação, uma variação de 16,38%. Tá? Na sequência, nós temos, no caso, a arrecadação com ITBI, ok? A gente tem ali, o ITBI é aquele imposto
a negociação do imóvel, a transação, uma compra e venda. E em 2022 teve uma arrecadação de 2.202.000 e em 2023 2.573.000, com um aumento de 16,85%. E isso pode resultar em duas situações no caso dele, tá, pessoal? Um aumento na quantidade de imóveis negociados no município, ou pode ser também o caso os valores dos imóveis tendo tido uma elevação. Os imóveis que foram negociados em 2023 têm um valor de mercado maior do que aqueles que foram negociados em 2022. Então, pode ser essas duas possibilidades que a gente alcançou essa elevação de 16,85% entre o exercício e outro. Imposto sobre serviços, a gente teve ali uma arrecadação de 24.149 em 2022 e 24.836, 24.836 em 2023, uma elevação de 2,34%. Na última linha, ali, a gente tem as taxas, outros impostos, contribuições de melhoria, contribuições diversas. E em 2023, essa arrecadação, em 2022, desculpa, essa arrecadação foi de 10.208.000 e em 2023, 11.922.000, um aumento de 16,79% nessa rúbrica, nessa linha, ok? Totalizando, nós temos em 2022 71.252.000, tá? E em 2023 76.083.000, uma variação de 6,51%. Então, todos esses impostos somados, tá? E a média deles, no caso, contribuiu para que a arrecadação tributária fosse maior em 6,51% em relação ao anterior. Ok? Mesma coisa daquele quadro anterior, a gente tenta, no caso, ilustrar por meio de gráfico, no caso, os resultados entre um exercício e outro, tá? O IPTU, o imposto registrado na fonte, o ITBI, o imposto sobre serviços, e as taxas, contribuições, e outros impostos. Ok? Receita corrente líquida. Bom, esse é o valor aí que líquido dentro da taxa da prefeitura, do exercício. A gente pegou, no caso, aí, para 2023, ok? A gente lançou ali por competência os valores. Vocês podem verificar ali que a arrecadação, ela tem ali, no caso, um pior período, vamos dizer, no mês de julho, em 33.212.000, e tem ali em dezembro um mês com um resultado mais expressivo de 49.337.000, tá? Totalizando no exercício 455.594.000 em relação à receita corrente líquida. Pessoal, agora vamos lá. Agora a realização das despesas. Tá? A gente vai ter alguns comparativos também entre os exercícios. Aí, no caso, como foi nas receitas, a gente passa alguns conceitos em relação às despesas. Tá? A gente teve lá a receita pública, a receita corrente e a receita de capital. A mesma coisa que eu gosto de falar nesse sentido inverso, né? Não a arrecadação, assim, o dispêndio da despesa. Então, a despesa pública é a aplicação em dinheiro de recursos do Estado para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento econômico do Estado, ou, nesse caso, interesse do município. Né? É um compromisso de gasto dos recursos públicos autorizados pelo poder competente com o fim de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento. Despesas correntes, categoria de classificação econômica da despesa que agrupa os vários detalhamentos pertinentes às despesas de custeio das entidades do setor público e aos custos de manutenção de suas atividades, tais como as relativas a vencimentos e encargos com pessoal, juros da dívida, compra de matérias-primas e bens de consumo, serviços de terceiro e outros. Além disso, tem as despesas de capital, são as despesas realizadas com o propósito de formar ou adquirir um bem de capital,
abrange, entre outras ações, o planejamento e execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente, tipos de realizativos de capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de dívida e concessões de empréstimo. O aumento patrimonial recorre da despesa de capital. Agora temos os valores, né? E como dito antes, os comparativos entre os exercícios. Tá? Verifica que essa tela é bem parecida com aquela primeira, só que só ao invés de ser receita, no caso aí são as despesas realizadas, ok? Então nós temos aí no caso as despesas correntes em 22, no total de 403.268.000. E em 2023, 439.047.000. Repara como o título lá no início, que esse valor, no caso, ele contempla as três linhas seguintes: pessoal, encargos sociais, juros, encargos da dívida e outras despesas correntes. Assim, no item 2, em relação às despesas de capital, onde a gente teve, no caso, em 2022, 19.079.000 e em 2023, 18.551.000, uma variação, uma redução de 2,7%. E repetindo, agrupa aí, no caso, os dois subitens, as duas linhas seguintes, que é a parte de investimento e amortização da dívida. Além, no caso, das despesas intra-orçamentárias, tá? Onde nós temos ali 59.559.000 no ano de 2022 e em 2023, 66.783.000, uma variação de 12,09%. Totalizando ali em 22, 431.927.000 e em 2023, 524.382.000. Mesma coisa, seguindo as telas anteriores, nós temos ali estabelecido em gráfico, no caso, as despesas correntes, as despesas de capital e as despesas intra-orçamentárias, onde a gente identifica ali a elevação ou a redução do que foi realizado nesses dois exercícios. Resultado orçamentário, pessoal, vamos lá. As receitas arrecadadas em 2022, elas somam 512.024.000. Tá? Em 2023, nós temos ali, no caso, uma elevação para 545.348.000, uma variação de 6,51%. E as despesas empenhadas, no valor de 507.392.022 e em 23, 569.667.000. A gente teve um aumento na parte de empenhos de 12,27%. Um resultado orçamentário nessa questão, fazendo a diferenciação nessas duas linhas, tá? A gente teve, no caso, uma redução considerável ali, entre 22 e 23. Tá? E aí embaixo vai ter uma observação, pessoal, que vai identificar, vai ilustrar melhor o motivo desse resultado. Em relação às receitas arrecadadas, vocês reparam que é a mesma repetição da linha superior, da primeira linha, isso no segundo quadro, tá? E aí nós temos as despesas liquidadas, ok? Em 2022 foi um resultado de 452.593.000 e em 2023, 534.140.000, a variação de 10,68%. O resultado orçamentário nessa comparação entre as receitas arrecadadas e as despesas liquidadas foi uma redução de 61,92%. A última linha não está aparecendo aqui, mas ali a gente consegue enxergar não sei se essa variação a gente identifica por seguinte motivo: as variações dispostas de resultados orçamentários são em virtude da elevação da previsão orçamentária entre os exercícios de análise. Em 22, a previsão orçamentária era de 447 milhões. E em 2023, ela foi de, não está aparecendo, acho que foi de 2019, né? Em 2023, não está aparecendo a última linha ali, tá? Mas a
previsão sanitária foi de 598 milhões. Então, teve uma elevação considerável em relação à previsão orçamentária, e aí por isso que a gente identifica esses percentuais elevados nas tabelas superiores. Okay? Gráficos, entre as duas planilhas de cima da tela anterior, tá? Mais uma vez, ratificando aqui só um comparativo ilustrativo, tá? Para que se verifique as diferenças entre 22 e 23. Dívida consolidada líquida. Bom, pessoal, a gente tem ali no caso os valores que eu repeti anteriormente aqui, são valores informados do Tribunal de Contas, tá? Esses valores estão disponíveis junto à Corte de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ok? E aí, em relação à dívida consolidada em 22, nós tivemos ali um lançamento de 54.628 mil, e em 2023 uma redução para 34 milhões e 100 mil, ok? As deduções sobre os valores referentes ao caixa, nesse caso, 173 milhões 788 mil em 2022, 189 milhões 81 mil em 2023. E a dívida consolidada líquida, que é a diferença entre um valor e outro, né? Ela ficou em negativo, 39 milhões 159 mil em 22 e em 2023 ficou ainda com saldo mais negativo, ainda no valor de 104 milhões 942 mil, tá, pessoal? Então a gente tem um crédito, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento. Aí são os percentuais, no caso, em relação à receita corrente líquida, tá? A gente tem um valor negativo de 9,08% em 2022 e menos 23,04% em 2023, o que mostra um resultado bem interessante. Receita corrente líquida, a gente verificou na terceira ou quarta tela, não me recordo certo, de 2023, ela foi de 455 milhões 594 mil, e em 2022, 431 milhões 105 mil. Então a gente tem uma elevação entre os exercícios outros de 24 milhões. Okay? Resultado primário e resultado nominal. Tá? Ali a gente tem uma, para ficar mais claro ali, quando eu ia fazer a leitura até acho que seria um, que seria outro, o resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas totais no exercício. E o primário surge do confronto das receitas e despesas primárias no exercício, excluindo a parcela referente aos juros nominais incidentes sobre a dívida líquida. Então a gente tem ali um resultado primário de 5 milhões 663 em 22 e de 22 milhões 825 em 23. Em 22, em relação ao nominal, nós temos ali 16 milhões 169 mil e em 2023, 1 milhão 571 mil 951 reais. Limite de operação de crédito. Lá também, acho que na primeira tela, se não me engano, vocês puderam verificar que tinha ali um caso, a arrecadação com operações de crédito, ela estava zerada. Da mesma forma que ela estava zerada lá, na parte da arrecadação, na parte de receita, consequentemente na parte de despesas também não há nenhum dispêndio em relação à operação de crédito. Como eu disse anteriormente, como se fosse empréstimo, né? Que a gente poderia, de repente, o município poderia realizar junto às instituições financeiras diversas. Okay? Então, assim, aparece zerado ali por esse motivo. O município não tem operação de crédito contratada. Teria que ter uma margem, como vocês podem ver ali na segunda linha, um percentual sobre a receita corrente líquida seria um limite máximo de 16%. Tá? Considerando que a receita corrente líquida ali em 23 é de 455 milhões, o município teria aí uma margem mais ou menos aqui de 70 milhões mais ou menos de comprometimento com operação de crédito. Mas repetindo, não tem nenhuma operação de crédito realizada, não tem nenhum contrato com instituição pública para reação de empréstimo. Resumo no caso, resumo aí nessa última tela, tá? E uma tela importante que fala a questão de gastos com saúde, com educação, a despesa do pessoal, sempre fazendo ali no caso a vinculação, o link com que estabelece a lei complementar 101 de 2000, ok? Gastos com o poder executivo, de acordo com a legislação, o máximo é 54%. O município gastou em 2023, arredondando, tá, pessoal, 220 milhões.
o que corresponde a 48,29%. Ou seja, o município está com um gasto de despesa do pessoal 6% abaixo do que a legislação estabelece como teto. A dívida consolidada líquida, que tem um nível de 120% no caso, da receita corrente líquida também está bem abaixo desse percentual, desse teto. Okay? Operações de crédito, repetindo até o anterior, e lá inicial que eu falei também, não tem nada, apesar de haver essa possibilidade. Okay? Em relação aos gastos, a aplicação em saúde, a legislação estabelece um mínimo, nesse caso um mínimo, não é o máximo, tá? Um mínimo de aplicação de investimentos em saúde de 15% da receita de impostos. No exercício 23 foi de 36.167.000. A Prefeitura, no caso, atingiu esse limite, ultrapassou esse limite e chegou, no caso, a 16,41%. Então, atende perfeitamente aí, no caso, que estabelece a legislação. No mesmo sentido, foi a aplicação de despesa com educação, que a legislação estabelece um mínimo de 25%, tá? Sendo que o município ele gastou, ele realizou, no caso, 59.662.000 com a educação e atingiu 25,86%, mais uma vez atendendo o que estabelece a legislação em relação às despesas mínimas. Ok, pessoal? Aí a receita corrente líquida ajustada, 453 milhões. Esse, no caso, seria os parâmetros das duas linhas inferiores, 230 e 220 milhões, com educação 230 e com saúde 220, justamente são os parâmetros, no caso, para que se estabeleçam esses percentuais que estão mais acima, 16,41 e 25,36. Então, esses percentuais eles se aplicam sobre essas duas últimas linhas e demonstram, ressaltando aqui uma oportunidade, o atingimento do que estabelece a legislação. Só essa é a apresentação, tá? Mais uma vez, eu falando em relação ao que estabelece a lei complementar 101 de 2000, mais especificamente no seu artigo 9, no parágrafo 4. Okay? Mais uma vez, queria agradecer aqui a exposição do espaço, a liberação aqui de uso para a gente poder apresentar esse número, apresentar esses valores. A gente se volta à disposição sempre, tá? De todos os vereadores, de todos os munícipes, lá na Prefeitura, junto à Secretaria de Fazenda. As portas estão sempre abertas para todos, caso tenham alguma dúvida, tenham algum questionamento, podem procurar o Eduardo e as outras pessoas que com a gente aqui. Tem a Camila ali, que trabalha diretamente na Fazenda, tem a Ana, que é a parte do imobiliário, nós temos aqui a Janelina, que atende a parte de rendas diversas, e tem a nossa contadora aqui, que é a Mara. Temos que poder prestar serviço para vocês e trazer essas informações. Ok? Mais uma vez, obrigado a todos aí pela exposição. Obrigado, secretário. E agora, eu gostaria aqui de convidar os senhores vereadores que desejam fazer uso da tribuna para fazer algum questionamento. A oportunidade está aberta. Algum vereador? Não? Não havendo nenhum vereador para falar, pergunto agora se algum munícipe gostaria de fazer uso da palavra. O vereador do São Gomes? Na condição de munícipe, por favor, se... Vereador de São Paulo, deixa eu... Como os números maravilhosos desse não tem questionamento, né? Toda vez que a apresentação vem ser feita nessa casa, é dinheiro com mais dinheiro nos cofres da Prefeitura. É muita grana. O lugar para dar dinheiro no cofre dessa Prefeitura. O problema é como é gasto esse dinheiro. O meu grande problema não é como se arrecada, não, é como é gasto. Aí, né, meu amigo, esse que é o grande problema do município de Nova. Obrigado, secretário, pela apresentação. Convido agora para fazer uso da palavra, na condição de cidadão, o vereador Russão Gomes. Bom dia, pessoal.
cumprimentar a mesa aqui, as autoridades do nosso município, eu respeito, cumprimentando os secretários, os demais secretários que estão aqui. Aguardo de novo. Secretário, em nome do senhor, por gentileza, meu nome é Edivano Gomes da Silva. Hoje eu estou aqui na condição de munícipe, está encerrando hoje a minha licença e a partir de amanhã eu tomo posse no meu cargo de vereador dessa casa, mas como eu participo bem do processo legislativo da minha cidade, me coloquei aqui à disposição de fazer algumas perguntas a respeito da situação financeira do nosso município. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Nós recebemos aqui, nessa casa, até na condição de vereador, a prestação de contas do nosso município de 1 de 2022 a 31 de 12 de 2022, está tramitando para ser votado. Nós recebemos essa prestação de contas com ressalvas, determinações e recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Primeira ressalva, vou fazer uma pergunta para o senhor pode me responder. O certificado de regularidade previdenciária, CRP, do regime próprio de previdência social do município foi emitido com base em decisão judicial, tendo em vista a não comprovação do cumprimento de critérios e exigências estabelecidos na lei de número 9.717 de 98. Já foi corrigido, está tramitando esse processo, já foi encerrado, para a gente saber, porque a exploração de recursos financeiros da nossa cidade está perfeita, mas existe uma preocupação com aqueles que prestaram serviço e que deixaram 30%, 40%, 50% da sua saúde ajudando o município e depende desse salário para compensar com remédio a sua vida. O senhor pode, por gentileza, me explicar? Só essa primeira ressalva, por gentileza? Então, vereador, primeiro prazer em conhecê-lo, tá? Respondendo essa primeira pergunta, meu nome é Eduardo. Bom, em relação ao CRP, eu não consigo dar essa informação aqui por alguns motivos, tá? Como o senhor falou, CRP é o Certificado de Regularidade Previdenciária, tá? E o município, ele possui um instituto de previdência, regime próprio de previdência. Então, assim, essa informação, talvez eu consiga com maior transparência junto ao instituto, ok? E, assim, o CRP ele tem diversos itens. Então, assim, não dá para precisar nessa oportunidade qual seria hoje o item que não está sendo atendido para que o Instituto ele tenha que, no caso, judicializar para que ele tenha, no caso, certificado. Então, assim, eu não consigo lhe atender essa oportunidade em virtude dessas situações. Certo. Peço desculpa em não poder. Na segunda ressalva, Sim. Eles falam aqui em ausência de equilíbrio financeiro do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, sendo constatado um déficit financeiro em desacordo com a Lei Federal 9.717 de 1998, porque ele pede o certificado, o CRP, tem uma ação judicial para justificar, esse relatório não é entregue em acordo com os recursos do nosso município. Por que a preocupação desse município? Eu sou filho de professor dessa cidade e nós sabemos que existe realmente o desequilíbrio à medida que as pessoas vão se aposentando e existe uma necessidade de compensação. Aí, como a saúde financeira do município é muito boa, se houver necessidade, eu acredito que esse parlamento se posiciona até criar um projeto de lei, até corrigir um projeto de lei. Haja visto que em 2019 teve uma reforma da Previdência que diversas matérias foram votadas aqui para que haja esse equilíbrio, essa compensação. Então, porque eu vou fazer a terceira pergunta para o senhor, já que o senhor falou que é um instituto
que ele tem uma vida vinculada mais própria mediante a prestação de contas. Eu achei até estranho, porque eu fiz uma pesquisa no portal de transparência e eu não consigo encontrar o nome do presidente do Instituto e o salário que compete a ele, para ver o que acontece. Eu fui consultando alguns funcionários, eu acho, mas realmente no Instituto não existe transparência. Eu não consegui achar transparência. Então aqui ele diz que existe um déficit muito grande no Instituto Previdenciário. E na outra pergunta, na terceira ressalva, um déficit. Eles não falam, e aqui o Tribunal de Contas, na terceira ressalva, ele diz o seguinte: o município não procedeu à divulgação em meio eletrônico de acesso público de todas as informações solicitadas por esse tribunal, por intermédio da deliberação do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, de número 285/18, prejudicando a transparência da gestão fiscal preconizada no artigo 48 da Lei Complementar Federal 101/00, com o artigo 5º, inciso 33 do Código Federal, artigo 88, Lei Federal 12.527 de 2011. Então, vereadores e secretário, isso aqui já é um alerta para que vocês, essa Casa Legislativa, até com a minha presença, se assim Deus permitir, a partir de amanhã, que a gente possa requerer, através de um requerimento de informação, para que a Previnil nos mande como é que está a situação financeira daquelas pessoas que estão aposentadas e dependem daquele pagamento, para que a gente possa saber se há necessidade desse parlamento se posicionar mediante a situação financeira do nosso município. Consulta ao Tribunal de Contas? Podemos sim. Para saber qual é o tamanho desse déficit? Eu recebi a prestação de contas e a gente pode entrar em contato. Nós temos a prerrogativa de pedir o Tribunal de Contas para saber, porque aqui ele fala que existe um déficit, então, aí existe a falta de... A falta do Ministério aqui, ó. O município não procedeu à divulgação em meio eletrônico de acesso público a todas as informações. Tem o déficit e tem alguém que esconde ele. Lembro bem, assim, de passagem, nós cobramos aqui o vereador da Ribeira a transparência dessa casa nos portais eletrônicos. Correto? Todos os vereadores e pediu o aqui na Câmara dos Vereadores cobraram o presidente Zé Ribeiro, que ficou dando os pulos dele também para cumprir. Agora, na prefeitura, rapaz, tem que ver o da saúde, o do fundo. Um dia antes de licitação, da pane, vereador. E que é isso? A sacanagem desse município está instalada. Vereador Cecílio, Vossa Excelência pode continuar sua discussão? Então, obrigado. Desculpa aí, porque estava aguardando o vereador. Por favor. Nesse caso, secretário, foi feita uma instrução especializada que sugeriu também a comunicações ao atual prefeito e responsável pelo controle interno da prefeitura, subsecretaria, secretaria, contas e gestões, para que eles atualizassem essas informações. Então, eu tive a resposta do senhor que lá trata-se de um instituto que é da prefeitura, mas ele é um pouco desvinculado, não é isso que o senhor falou? É uma autarquia previdenciária. É uma autarquia previdenciária. Então o senhor não consegue trazer essas informações. Vereador, ele realmente já explicou que ele não tem como responder isso, porque isso não é inerente à função dele, que hoje ele está respondendo como secretário desse município, entendeu? Ele foi bem claro com Vossa Excelência. Entende? Senhor secretário, o senhor está aqui para prestar conta a respeito da Secretaria de Fazenda, entendeu? Se Vossa Excelência tiver alguma dúvida, é claro, esse é o momento para tirar em relação à prestação de contas, que ele está aqui para isso.
Agora, em relação a outra órgão do município de Nilópolis, Vossa Excelência pode fazer durante o nosso mandato. Faz o ofício e Vossa Excelência, com certeza, será respondido através desse ofício. Entendeu? Eu acho que acho e entendo que é necessário, sim, Vossa Excelência fazer as perguntas, não só para quem está aqui presente, mas para quem está nos assistindo, né? Mas tem coisas que é no papel, vereador. Não, pergunta no papel, faz ofício, entendeu? E depois vem a tribuna e dá uma explicação ao povo nilopolitano a respeito das perguntas que o senhor fez a respeito desses ofícios. Porque é desnecessário aqui. Vossa Excelência falou de novo a respeito da Previnil. E ele falou pela segunda vez que ele não tem conhecimento. Quem tem que responder pela Previnil é o diretor da Previnil, é o secretário da Previnil. Entendeu? Pode prosseguir, por favor. Vereador Maurinho, com todo respeito, mas acho que o vereador Russão está no direito dele de fazer as perguntas que ele julga. Eu não estou falando que ele não está no direito. Sim, vereador, deixa eu concluir. Então, ele tem todo o direito, ele não é detentor de todas as informações, assim como as pessoas que estão aqui também não são. Eu mesmo poderia ter feito essa pergunta, um cidadão poderia ter feito. Então, se o secretário... Como o senhor poderia fazer essa pergunta se o senhor não tivesse conhecimento que deveria ter também, que a Previnil é um órgão diferente da Secretaria de Fazenda. O senhor, talvez você poderia fazer essa pergunta. O senhor é detentor de todas as informações, como eu e o vereador Russão também não somos. A gente está aqui também para aprender. Correto? O secretário esclareceu a pergunta do vereador Russão, que poderia também ser uma dúvida de qualquer pessoa ali. Só para eu encerrar, por gentileza. Sim, vereador. Vereador Maurinho, vereador Anderson Campos, secretário. A Previnil não é um órgão que surgiu e o Alien colocou lá ou não. A Previnil é um órgão da prefeitura, sim, vinculado sim à Secretaria de Fazenda, porém ela tem um presidente que trata de forma diferente. Ela é um órgão da prefeitura, sim, tanto que a prefeitura, a Secretaria de Fazenda com recursos faz aporte financeiro porque as contas não fecham. Nós temos menos ativos e mais inativos. Então, se a Secretaria de Fazenda faz o aporte para lá, para pagar a aposentadoria e o benefício daqueles que estão lá, por que a Secretaria de Fazenda não sabe o que está acontecendo lá dentro? Então, vereador Maurício... Desde o momento que o secretário fez esse aporte para mandar o dinheiro para lá, que entendemos que seja necessário, entendeu? Vossa Excelência, como qualquer um que está aqui, ou como qualquer um vereador, na dúvida, tem que fazer um ofício, pô. Quem tem que se explicar é a secretaria, é a Previnil, pô. Então, a Previnil que tem que dar essa informação para Vossa Excelência. Então, deixa eu fazer outra pergunta, vereador Maurinho. Eu não vou fazer uma pergunta para Vossa Excelência, estou fazendo pergunta para o secretário. Isso aqui é uma audiência de prestação de contas da saúde financeira do nosso município. Isso envolve todas as secretarias, toda a arrecadação, todo o pagamento, todo o empenho, se há necessidade de aporte financeiro, se não há necessidade, se há necessidade de empréstimo, se não há necessidade. Então, aqui a prestação de contas é para a gente saber como é que está a saúde financeira. Um minutinho, por gentileza. Então, qual é a minha preocupação? A minha preocupação não é agora. A minha preocupação é daqui a 10 anos. Será que o município vai ter recurso para pagar os aposentados? Porque daqui a 10 anos tem mais uma leva de 100, 200, 300 que vão se aposentar. A minha pergunta é pertinente porque aqui a informação que vem que diz que tem algo oculto. Então, vereador, não estou falando que não é pertinente. Só um minutinho. Eu acho que Vossa Excelência está fazendo a pergunta à pessoa errada. Não existe, ele é o secretário de Fazenda Municipal. Mas ele é responsável pela Previnil. Mas a Previnil, ela é vinculada à Secretaria de Fazenda. Mas ele não pode dar informação inerente. Não existe isso. Como é que o soldado não vai dar informação para o subtenente não vai saber da vida do soldado? Não vai dar. O presidente lá, ele é vinculado ao secretário. Bom exemplo. Se você está trabalhando comigo na rua e de repente chega um transeúnte
para fazer uma pergunta em relação ao subtenente ou qualquer que seja, ele vai falar para você, o subtenente está ali, vai ali que eu não sei fazer eu não sei essa resposta. Mas é hierarquia, o soldado não pode responder pelo subtenente. Mas o subtenente tem que saber o que está acontecendo no batalhão. Também hierarquia, concordo, também hierarquia. Mas ele não pode, nem você, vereador, nem Vossa Excelência pode dar uma resposta, entendeu? A respeito de uma coisa que não seja inerente ao seu mandato de vereador. Pô. Correto, mas ele é o secretário de Fazenda do município. A Previnil é novidade para a gente. Então, a Previnil é vinculada à Secretaria de Fazenda, porque o recurso financeiro, mesmo que ela tenha arrecadação própria dos contribuintes, é repassado. Todo mundo que está na ativa tem um desconto previdenciário, que é repassado, preste atenção, é repassado para Previnil com o aporte financeiro da prefeitura. Então, o presidente... Vereador, se ele repassou e nós entendemos que tem alguma coisa errada, nós devemos oficializar a Previnil para dar essas informações para a gente, pô, e a gente passar para o povo. Simples, pô. E a gente teve 3 anos para fazer isso, pô. Responde Vossa Excelência aqui, como é que resolve a situação da certidão? Não, eu não vou responder a Vossa mas ele também não vai responder, pô, porque ele é inerente à secretaria dele. Não existe isso, essa secretaria não é inerente, cara. Desde o momento que ele fez, que ele transferiu o recurso para lá, nós devemos oficializar, desde o momento que haja alguma dúvida, a Previnil, pô. Aí nós devemos fazer isso, pô. Se ele foi bem claro e falou que isso não é inerente à secretaria dele, Vossa Excelência faça outras perguntas, pô. Eu não preciso estar batendo nisso. Eu estou tentando, mas parece que Vossa Excelência é o secretário de Fazenda da cidade. Queria eu ser, pô. Mas o povo quis que eu fosse vereador, pô. Por 3 mandatos consecutivos. Graças a Deus. Vereador, permita que o som termine a... Claro, pode continuar. Pode continuar. Então, secretário, desculpa aí até o debate aí. Então, eu tenho essas informações. E já que o senhor, secretário, me passou informação que a Previnil, hoje o senhor não tem acesso para que a gente receba as informações, a partir de amanhã eu volto ao exercício do meu mandato, eu vou fazer um relatório aqui, pedir as informações pertinentes a essa situação previdenciária do município. Aí eu não consigo oficiar a Previnil, eu tenho que oficiar a Secretaria de Fazenda para que a Secretaria de Fazenda mande as informações da Previnil. Então, infelizmente, eu saio daqui com uma informação pendente a respeito dos aposentados do nosso município. Mas vou ficar em cima, vou buscar as informações para que eu possa defender o direito desses que estão correndo risco no futuro de sofrer algum dano nos seus benefícios de serviço prestado a essa cidade. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigado, vereador. Eu compartilho da sua preocupação também, tendo em vista o que acontece no município vizinho aqui, São João de Meriti. Por diversas vezes já assisti reportagem em relação aos aposentados, que infelizmente são maltratados, não têm seu salário, e eu sei que hoje existe um repasse feito para que a Previnil consiga honrar os seus compromissos. E como eu falei anteriormente, né, nós não temos todo o saber, todo o conhecimento, a gente está aqui para poder aprender também junto com o secretário, que pelo que eu vi, é uma pessoa altamente capacitada, assim como também a senhora, todas as vezes que fez uso aqui, demonstrou a sua sabedoria, e não é porque eu estou alçado no cargo de vereador que eu tenho que saber de tudo. Estou aqui para poder aprender e estou aqui também para poder compartilhar informação da minha visão de mundo. Então, obrigado, vereador Lução, também o vereador Maurinho por ter contribuído aí com a sua opinião, o vereador Faustinha. Obrigado. Secretário, bom dia, senhor. Tudo bem? Bom dia, vereador Faustinha. É um prazer estar recebendo o senhor aqui na Câmara Municipal de Nilópolis pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Uma ou duas perguntas simples. Sim. Previnil tem vínculo com a Secretaria de Fazenda? Então, não posso dizer que é vínculo direto. Eu acho que a questão financeira, como ter os rebates, por exemplo, acaba tendo esse vínculo, mas não tem vínculo de gestão. Entendi. Entendeu? Previnil presta conta à Secretaria de Fazenda do dinheiro aportado nela? Presta conta para nós contas.
ao Tribunal de Contas Autos. Muito obrigado, secretário. Pode avançar. Muito obrigado. Vereador Alvinho e vereador Leandro Gria, vocês gostariam de fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Bom dia a todos. Gostaria de me desculpar do meu atraso. Estou vindo no sepultamento de um irmão, amigo lá de Olinda que faleceu, por isso que não estive aqui no início. Gostaria de dar boa-vinda ao secretário de Fazenda aqui na nossa Casa Legislativa e dizer que estamos aqui para apoiá-lo dentro daquilo que é o certo, dentro daquilo que beneficia o nosso município e beneficia a nossa cidade. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, vereador. Companheiro da mesa, estava com compromisso externo, não pude chegar a tempo, então não peguei a apresentação. Desejo boas-vindas ao secretário aqui, dizer que o Legislativo é a Casa do Povo e que estamos legislando em prol da população metropolitana. Agradeço a presença de todos nessa casa aqui e é isso. Obrigado. Obrigado, Juan. Algum outro vereador que deseje fazer uso da palavra? Não? Eu gostaria agora de abrir a oportunidade para a população que está aqui presente. Eu acho que isso é muito importante para o amadurecimento das instituições, do nosso trabalho, quando o cidadão que paga o nosso salário ele tem a oportunidade de participar do processo político. Então, nesse momento, está aberta aqui a tribuna para qualquer cidadão que deseje fazer uma pergunta aqui ao nosso secretário. Se alguma pessoa que deseja falar, por favor, levante a mão. Se não há ninguém, passarei então para o término dessa audiência pública. E eu vi, secretário, que de 2022 para 2023, nós tivemos um crescimento exponencial na nossa arrecadação, um crescimento que se percebe também para esse ano, 2024, um orçamento superior a 600 bilhões de reais. Então, de longe, o problema da nossa cidade não é financeiro e, de fato, aqui o problema da nossa cidade é um problema de uma má administração feita pelo prefeito Abraão Davi, que, na minha opinião, de vereador e cidadão, não investe recursos, de fato, da maneira que deveria. E aqui eu gostaria de citar, a gente fala muito de saúde, de educação, gostaria de citar, por exemplo, a nossa Guarda Municipal, que todos os dias arrisca a sua vida em defesa da vida do cidadão metropolitano, fazendo um trabalho de polícia, e é uma guarda que não tem plano de cargos e salários, é uma guarda que não recebe investimento. E eu digo aqui, secretário, que não é por falta de dinheiro, porque existem métodos no governo federal de você conseguir doações de viaturas, de motos, através de pedidos que eu nunca vi serem feitos. Existe, por exemplo, um Fundo de Segurança Pública do Ministério da Justiça que repassa para municípios que precisam equipamentos para as guardas municipais, inclusive equipamentos não letais. E hoje, infelizmente, nosso município tem dinheiro e não há investimento. E além desse dinheiro que o município arrecada, nós recebemos também um dinheiro oriundo do leilão da SEDAI. O prefeito, ele foi sortudo em receber um recurso como esse, tendo em vista que os prefeitos passados não tiveram essa mesma sorte. Inclusive, nós passamos aí por momentos turbulentos, né? Inclusive o governo do Estado, lá por volta de 2013, aquela grande crise, e isso acabou se refletindo também no nosso município. E nosso prefeito hoje tem a oportunidade de cravar o seu nome na história, cuidando da cidade, porque ele tem dinheiro para isso, e infelizmente eu não vejo isso. Eu fico muito triste em saber que a nossa Guarda Municipal não recebe investimento. Fico muito triste em saber, desculpe aí quem faz parte da secretaria, que as obras não são do mesmo patamar que outros lugares são. Eu estive recentemente lá em Caxias, numa entrega de uma creche, e vereador Maurinho, de coração, quando eu vi a creche, parecia que era uma creche particular, devido à alta qualidade do material empregado ali. E eu gostaria muito que esse cenário da nossa cidade mudasse. Aqui eu não faço um ataque pessoal ao prefeito, mas exponho a minha opinião, até porque no exercício do meu mandato sou inviolado por quaisquer de minhas palavras, opiniões e votos,
e eu tenho certeza que a opinião que eu trago aqui é a opinião de muitas pessoas. Então, mais uma vez, fica constatado que a nossa cidade tem dinheiro, porém, por falta de gestão ou por falta de vontade do nosso prefeito, esse dinheiro não é bem aplicado. E aqui, secretário, gostaria de fazer um elogio à Vossa Excelência, gostaria também de elogiar a sua antecessora, dizer que vocês, pelo que me parece, têm um conhecimento técnico muito bom. Eu preciso aqui fazer elogios àqueles que merecem elogio, como é o caso recente aqui do nosso secretário de esporte que esteve aqui. Nunca estive na secretaria dele, nem para tomar um copo de água, mas percebe-se nele a boa vontade de trabalhar. Então, para essas pessoas, o meu reconhecimento e o meu elogio incansável. Eu espero que o senhor tenha sucesso no seu trabalho e eu espero que o nosso município vá bem. Eu não torço pelo mal do prefeito, porque se o prefeito vai mal, a cidade toda vai mal. E aqui eu não faço torcida contra ninguém. Mas a minha visão de mundo tem que ser colocada até para que o prefeito acerte nas suas decisões. Vereador presidente. Sim, vereador. Eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência está fugindo do foco. O foco aqui é prestação de contas, entendeu? Não é em relação ao prefeito, nem a guarda municipal. Quero dizer a Vossa Excelência que nós temos um ano pela frente ainda de mandato nessa Casa Legislativa e que, se não me falha a minha memória, até por causa da minha idade, eu já estou chegando aos 60, aqui nessa casa eu acho que veio para cá um plano de cargos e salários para a guarda municipal. Eu queria pedir a Vossa Excelência se realmente ainda está aqui. Se estiver aqui, a gente tem que botar em pauta e aprovar, pô. É isso que nós devemos fazer, entendeu? Talvez não foi feito ainda, não foi por causa do prefeito Abraãozinho, pô. Entendeu? Tem muitas coisas que acontecem na cidade que dependem da gente também, pô. Né? E em relação a outros municípios, eu preciso até falar isso baseado na tua fala. A gente está saindo muito na frente em relação à saúde, né? Agora, tem coisas que tem que melhorar? Tem coisas que tem que melhorar. Tudo, na verdade, né, vereador? Tem coisas, não, tudo não. Tudo. Não, tudo não. Em relação a outros, o aposentado aqui recebe salário em dia. Vereador, com todo respeito. Isso são coisas que vereador, eu estou falando com Vossa Excelência, que a gente tem que falar até no dia da sessão. Vereador, o senhor aqui não pode dizer para mim que eu devo não falar. A sua parte de falar já foi encerrada. Eu não abri novamente a oportunidade para nenhum outro vereador falar. Essa parte, não. A parte já foi quitada, vereador. Não, eu posso presidir a sessão, vereador. Estou presidindo a sessão. Houve um momento de fala dos vereadores. Eu tenho esse direito, mas eu não quero ser delegante do senhor. Eu posso pedir para ele, mas eu vou fazer isso. Está no regimento interno. O senhor está no regimento interno. Vereador, não estou de graça. O senhor está me faltando com respeito. Foi aberta a oportunidade para todos os vereadores falarem. Perguntei se alguém mais gostaria de falar. Eu não interrompi a sua fala, não interrompi a fala de nenhum outro vereador. Agora eu estou externando a minha opinião. E o senhor não pode dizer para mim, mas o seu momento já foi encerrado, vereador. O seu momento já foi encerrado. Agora é o meu momento de fala. Não, esse é o meu momento de fala. Obrigado, vereador. Eu acho que a democracia é isso. Eu te ouvi, você me ouvir. Se o senhor gostou ou não, eu tenho o direito de falar. Então, aqui tem um rito, como na audiência pública também tem, na sessão ordinária também tem, sessão plenária, tudo aqui tem um rito. Então, a gente tem que seguir e respeitar o regimento interno. Seguindo a minha opinião aqui, está dentro do contexto, a gente está falando de finanças, eu julgo que o prefeito não usa bem o dinheiro da cidade, essa é a minha opinião e eu não vou mudar a minha opinião. O que eu falei que ao longo de 3 anos eu vou continuar falando. Vereador, seu momento não está acessível. É o que eu tenho feito. Através de requerimento de informação, uso da tribuna, Ministério Público, é esse o meu trabalho. Não tendo mais o que falar, encerro a presente audiência pública e permanecerei aqui, passando o meu lugar para o vereador Paulo Chico. Que Deus abençoe todos nós e também o município de Nilópolis. Muito obrigado.